Olá pessoal, seja bem-vindo, espero que estejam bem e hoje quero contar para vocês um testemunho muito especial, uma das experiências mais marcantes que tive com Deus durante minha vida. Confesso que é algo muito difícil de ser dito, então no final não fiquem bravos comigo, tá bom? Porque o que eu vou contar agora para vocês foi o que Deus me mostrou sobre a vinda do anticristo, a tão temível besta do Apocalipse. E se foi Deus mesmo que me mostrou isso, ele já está entre nós. Então, ouça com carinho e atenção tudo o que eu vou te contar agora, porque se tudo isso for verdadeiro, e eu realmente acredito que seja, a volta de Jesus está muito mais perto do que a gente pode imaginar. Se gostar, compartilhe com outras pessoas. No ano de 2005, eu frequentava a igreja evangélica, porém, o meu conhecimento da palavra de Deus era muito limitado. Eu não sabia quase nada, e sobre a volta de Jesus, então, esquece, não sabia de nada sobre isso. Foi aí que assisti 2 filmes antigos que falavam sobre o arrebatamento. O filme era O Ladrão da Noite e a sequência dele, A Grande Tormenta. Eu já tinha assistido esses filmes uma outra vez, mas quando eu assisti dessa vez, foi totalmente diferente. Eu fui tomado por um sentimento muito forte. Eu não entendi o que era na época. Hoje sei que foi uma ação do Espírito Santo em minha vida. Quando eu assisti esses filmes, fiquei muito perturbado em ficar para trás, e a imagem do anticristo foi algo que mexeu muito comigo. Eu lembro que eu ficava falando para Deus não me deixar para trás e ficava perguntando quem era o anticristo. Pedia para Deus me mostrar se ele já estava por aqui, quem seria ele. E, gente, só uma observação aqui. Eu não conhecia nada o que a palavra de Deus falava a respeito disso. O meu entendimento foi o que eu vi no filme e fiquei apavorado com aquilo. E eu só queria saber quem era o anticristo. Isso foi tão forte que eu fiquei por dias pensando naquilo. Não lembro se foi 1 ou 2 semanas, mas este pensamento do anticristo não saía da minha cabeça. Foi aí que algo aconteceu. Naqueles dias, enquanto eu estava vivendo aquele sentimento, o Papa João Paulo II faleceu. Eu lembro como se fosse hoje, quando eu vi aquela notícia do Papa, a sensação que eu tinha é que eu precisava ver aquilo, que era algo importante que eu precisava ver. Não entendi o que era aquilo, mas eu sentia que aquilo precisava me marcar de alguma forma. E isso aconteceu pelo momento que eu estava vivendo. Depois disso, aquela sensação passou. A vida que seguiu normal. Anos mais tarde, tive meu encontro com Deus, que mudou completamente a minha vida. Inclusive, neste encontro que eu tive, Deus me falou que o propósito da minha vida era herdar o reino de Deus e que eu deveria viver para isso, para anunciar as coisas do reino dele. Daí que comecei de fato a caminhar com Deus. Anos depois me casei, fui morar em outro estado e fui aprendendo mais sobre a palavra de Deus. Daí, bem no final de 2012, algo bem diferente aconteceu. Eu fui completamente tomado pelo Espírito Santo. Foi um negócio muito estranho. O meu relacionamento com Deus mudou totalmente, minha oração mudou. Eu senti a presença dele constante ao meu lado e em mim. Meus pensamentos só eram para Deus. Eu sentia um amor muito grande dentro de mim e sentia necessidade de ler a Bíblia. Não era o desejo, era como se alguma coisa me empurrasse para eu ler. E eu sabia que algo estava para acontecer. Dentro de mim eu tinha certeza que alguma coisa iria acontecer. Eu não sabia o que era, mas sabia que Deus estava me preparando para ver alguma coisa. E todos os dias, a primeira coisa que eu fazia quando chegava em meu trabalho era abrir o site de notícias que eu sabia que iria ver alguma coisa.
Enfim, eu estava cheio do Espírito Santo. Minha mente se abriu para a palavra de Deus. Eu conseguia entender tudo. E tudo o que eu via era sobre a volta de Jesus. Eu estava lendo o livro do Apocalipse, até que li no capítulo 17 a passagem que falava sobre a grande prostituta e a besta. O anjo que estava mostrando tudo para o apóstolo João começou a explicar quem era a grande prostituta e a besta. Ele falou sobre 7 montes e 7 reis, e que o 8º rei seria o revelar da besta, o anticristo. Quando li essa passagem, gente, foi algo impressionante. Eu sabia que era aquilo que Deus queria me mostrar. Naquele momento, o Espírito Santo falou comigo, dizendo que o negócio era ali. Comecei a ler a Bíblia inteira. Eu li a Bíblia o dia inteiro. Meu trabalho era bem tranquilo na época. Eu ficava lendo a tarde toda. Li várias vezes o livro de Daniel. Deus foi fazendo eu entender todas as visões que Daniel teve. E tudo isso apenas para eu entender aquela passagem dos 7 montes e 7 reis do Apocalipse. Enfim, meses se passaram. Todos os dias eu lendo a Bíblia, cheio do Espírito Santo, entendendo tudo o que eu lia. A Bíblia se tornou fácil, era como se o Espírito fosse traduzindo para mim e eu sabia que algo iria acontecer. Lembro que comecei a pesquisar todas as interpretações que tem nas igrejas sobre os 7 montes, os 7 reis, e foi engraçado que a cada interpretação que eu lia, parece que Deus falava, não é isso, isso também não. Até que vi um vídeo simples de uma pessoa que nem é conhecida, explicando que os 7 montes e 7 reis representavam o Vaticano e os últimos 7 papas da história. Gente, na hora que eu vi aquilo, Deus me falou, é isso que eu queria que você entendesse. Todo o entendimento que tive das revelações do livro de Daniel e os demais livros que falam do tempo do fim, tudo fez sentido com esse entendimento. Absolutamente tudo ficou claro. Pessoal, algo importante aqui. Existem muitas interpretações do livro do Apocalipse. Eu sei disso, porque eu estudei muito sobre a maioria delas. São interpretações que fazem sentido, têm um embasamento bíblico. Mas quando falamos sobre a palavra de Deus, gente, ela não é teoria, é fato. Deus apresenta o que de fato vai acontecer. E esse entendimento ou essa certeza só conseguimos ter com o agir espiritual, com a confirmação do próprio Deus. Não tem como a gente ligar alguns versículos que têm coerência e dizer que será daquela forma. A verdade vem de Deus. Só Ele que pode confirmar ou dar pleno entendimento do que vai acontecer. E isso que aconteceu. Naquele momento, eu estava vivendo algo sobrenatural com Deus, onde o próprio Deus me mostrava as coisas. É como se eu tivesse com uma ligação direta com Ele, porque Deus fez isso comigo, eu não faço ideia, mas Ele fez. Sou o dono da verdade? Lógico que não. Só estou falando aqui aquilo que eu acredito que veio de Deus, porque pela minha própria capacidade e entendimento, eu jamais iria ver ou entender tudo que Deus me mostrou e me falou. O que Deus me mostrou foi que os 7 montes do Apocalipse 17 representam o Vaticano, local onde a grande prostituta, que significa igreja que se corrompeu, está assentada, e que os 7 reis são os últimos 7 papas da história, sendo que o 7º papa era o Bento XVI. E a palavra diz que o levantar da besta seria no 8º rei, e que este 8º rei viria dos 7. Pois bem, quando eu entendi isso, eu continuava na minha saga de leitura e tudo mais. Em uma segunda-feira, chego no escritório pela manhã e quando olho as notícias, estava lá uma faixa vermelha, grande, escrito o Papa Bento XVI renunciou. Gente, o que foi aquilo? Naquele momento eu fui tomado ainda mais pelo Espírito Santo. Dentro de mim, aquela confirmação, aquela certeza absoluta.
Era isso que Deus queria me mostrar, era aquilo que iria acontecer. Eu saí do meu escritório e queria gritar para todos falando que Jesus estava voltando, que a palavra estava se cumprindo. Foi tremendo, foi demais. Deus me preparou para ver aquilo. Nas duas vezes, na verdade, quando eu não entendia nada, Deus fez eu reparar na morte do Papa João Paulo II. E depois ele fez eu entender muita coisa sobre todas as revelações do fim dos tempos, apenas para eu entender que a renúncia do Bento XVI fazia parte do cumprimento daquela palavra. Depois disso, claro que eu queria ver mais. Naquela época, no ano de 2013, eu queria falar a respeito de tudo, o que eu tinha visto e entendido. Mas da mesma forma que o Espírito Santo veio sobre mim e me encheu de uma forma inesperada, ele saiu. Não saiu de mim, o Espírito Santo nunca nos abandona, mas aquele mover espiritual, onde a minha mente estava aberta para a palavra, parou. Aquela necessidade de ler passou. Quando eu lia, já não era mais a mesma coisa. Eu sabia o significado de tudo, mas aquele esclarecimento, aquele mover de Deus tinha passado, porque o propósito de todo aquele mover já tinha se cumprido. Existem muitas mais coisas que eu queria falar sobre isso, mas esse vídeo ficará muito grande. Para finalizar, o último mover sobrenatural que tive com Deus nesta mesma proporção, que foi para fazer o estudo do Apocalipse e entender as revelações que estamos vivendo, foi em 2019. Eu achava que Deus iria me falar de novo algo sobre a vinda do Anticristo, mas o que ele quis me falar foi que ele está selando o seu povo e que quando a última pessoa for selada, as trombetas de Deus serão tocadas e não haverá mais chance de salvação. O anticristo vai começar a operar quando as trombetas tocar. Ele não vai agir antes, então ele ainda não está agindo no mundo, mas pelo que eu entendi, ele já está entre nós e tem idade avançada. Isso significa que não falta muito para tudo terminar. Se foi Deus que me mostrou tudo isso, e para mim é impossível que não tenha sido, porque foram experiências que vão muito além da razão e da emoção, pelo menos minha mente jamais seria capaz de absorver e entender tudo aquilo que entendi. E não foi apenas entender, foi viver algo sobrenatural. Foi ver as coisas e ao mesmo tempo estar revestido pelo amor de Deus, pelo cuidado de Deus e por todo o entendimento vindo de Deus. Se tudo isso é a verdade e é o cumprimento da palavra, Jesus está muito perto de voltar, não vai demorar. Muito pelo contrário, já está chegando. E se você sente que ainda vai demorar, que existe muita coisa para acontecer, lembre-se da pandemia do coronavírus. Como do nada, o mundo inteiro mudou. A gente vivia nossa vida normal e de repente não podíamos mais sair de casa para trabalhar e nem estar juntos com as pessoas da nossa família. Então pense nisso, os acontecimentos finais, quando o anticristo se revelar, será bem desse tipo. Tudo muito rápido e inesperado. Que Deus esteja com a gente. Grande abraço e até uma próxima.